Tá, e então, deixa eu só... Bom dia! Na Rádio Comunitária Pinheira. Eu vou aí. Meninas, dá um bom dia! Bom dia! Bom dia! Peraí, gente, tô falando... Oiê! Bom dia! Peraí que a gente tá um pouco atrasada. Tá tocando aqui um Despacito. Palavra cantar no teu olhar. Nessa plateia? Então vai. Peraí. A vez da Angelina? É que ela gosta de companhia, né? Oi, Thaís! Bom dia! Olha a Angelina, esse passo! Muito bom! O que ele falou do microfone? Pra quem vê nesse microfone, Não dá? fica bem perto. Você pegou? Então, vê. Vai começar! Você achou que era tudo bacana que ela tava? É branco. Ô, cara, não tá funcionando isso aqui, né? Não? Não. Não, eu pus o outro. Cadê? O Ah, meu. cadê? Ah. Parece melhorou. Também não. Ah, sim. Almanaque Curioso. Por uma infância livre, plena e na natureza. Tudo doido. Passo que a bailarina fez. Bom dia! Está começando mais um Almanaque Curioso ao vivo. Depois de alguns programas que a gente não esteve aqui, que a gente sentiu muito de não estar aqui, porque estamos preparando algumas surpresas para o verão, aqui na Guarda do Embaú, na Pinheira. E hoje a gente está trazendo um tema que é tão importante e que costuma ser alguma coisa que acontece no verão, que é o desfraude. Parece que agendaram com a criança que quando ela completa 2 anos, ela precisa parar de usar fralda. Quem foi que fez isso, Carol? Estamos aqui todas nós, Carol, eu, Tina, Angelina, Serena brincando lá fora, de bailarina. Elas estão nessa onda de balé, né, cara? Nunca fizeram aula de balé e amam. Na verdade, quando eu pergunto pra Serena se ela faz balé, ela fala, claro. Claro que sim, como não? Já nasceu sabendo. Que engraçado. Então, eu tava comentando que agendaram com a criança que quando ela faz 2 anos tem que tirar a fralda, né? E aí... Foi um pedido, viu, Ti? Foi um pedido, o tema, né? A gente comunicou que esse ano, na verdade, a gente vai fazer esse programa da semana que vem. E a gente só volta em 2018, né? É. E aí eu sugeri que as pessoas falassem, dessem temas pra gente falar nesse programa. E sugeriram a gente falar sobre o desfraude. Que é maravilhoso, porque é uma angústia, né, para pais, para educadores, muitas vezes, e principalmente para criança, né? Que aí no verão agora no verão, então tudo vai acontecer. A agenda da idade, da estação do ano. É. E também, se passar desse verão, e agora? Só o verão que vem. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essas coisas, sobre a parte fisiológica da criança, sobre a ansiedade do adulto,
também tipos de fraldas que a gente encontra no mercado, que a gente acha mais interessante, e também de alguma coisa que nem a Carol nem eu vivemos, que é a higiene natural, mas que a gente acha interessante e até queria pesquisar mais sobre isso, né, Cá? Muita gente faz. Uhum. Então, eu não sei se vocês estão vivendo isso agora. A gente já passou por isso. Hoje as nossas filhas têm 3 anos e meio, mas dependendo do estado emocional da criança, até crianças de 4, 5 anos que já desfraldaram faz tempo, elas algumas vezes, entre aspas, regridem, né? Pode ser a chegada do irmão, pode ser uma mudança de casa, enfim, fatores que influenciam no emocional da criança podem desequilibrar, porque o controle do esfíncter, né, dos esfíncteres do ser humano, ele amadurece realmente depois, até os 5 anos, né, o período de amadurecimento dos esfíncteres. A criança traz alguns sinais que consegue se controlar, mas emocionalmente ainda não está totalmente pronto, né? E aí acontece que depois de 6 meses fazendo xixi e cocô na privadinha e não fazendo xixi na cama, aí faz xixi na cama de novo, ou faz xixi na calça, e os pais muitas vezes se frustram porque esperam e acham que já está tudo sob controle, né? Mas é que é absolutamente normal até os 5 anos, 4, 5 anos, isso acontecer. Às vezes acontece até depois, né? Que é muito... O ser humano é uma coisa tão integral que tudo mexe com tudo. Ainda mais a criança que está aprendendo e amadurecendo as coisas. Mas, só para tranquilizar, o controle dos esfíncteres é uma coisa fisiológica mesmo. Não é algo que a gente ensine para a criança. Não é como aprender a ler, a escrever, que é por repetição. Ou como começar a andar, que muitas pessoas até colocam no andador, né? Não, é amadurecimento, né? Todos os processos naturais da criança são amadurecimentos que ela conquista sozinha. E quanto mais a gente tratar isso com naturalidade, mais a gente vai ver a coisa caminhar com equilíbrio, com serenidade, com muita segurança. A gente vai trazer a nossa vivência também. Eu acho que eu vou contar um pouquinho agora sobre a minha vivência com a Angelina e depois, no outro bloco, a Carol conta a vivência dela com a Serena. A Angelina começou a dar esses sinais de desfraude. Quais são os sinais, né? Nomear quando ela tinha vontade de fazer, né? Primeiro ela nomeia depois que faz. Depois ela nomeia durante o fazer. E depois ela nomeia antes de fazer, né? Ela começa a entender o próprio corpinho. E ela começou a fazer esse processo de uma maneira muito acelerada, que eu também, hoje, quando eu falo sobre isso, é meio obscuro, porque foi muito, muito natural e rápido, né? Ela tinha 1 ano e 8 meses. Quando a gente vinha na casa da Carol, a Serena tinha um piniquinho já. E ela começou a se interessar pelo piniquinho. E aí eu falei, acho que eu vou comprar um desses bem xexelento, deixar lá só pra ela ver, conviver com ele, né? Brincar. E aí deixava ela bem à vontade também, que isso é uma coisa que a gente sempre fez. Ela nasceu na Bahia e lá calor o tempo todo, então ela ficava muito ou só de fraldinha ou peladinha mesmo, que eu acho que isso também ajuda a criança a entender o movimento do corpo, né? A entender o próprio corpo, ver que sai uma coisa, que na fralda o cocô ela sente, mas o xixi dá aquela sensação de calorzinho, mas ela não sabe o que é, né? E aí quando ela começa a ver que sai um negócio dela e que é natural, quando ela acompanha a gente indo no banheiro, né? Quando tudo é muito natural, acontece naturalmente. E aí eu lembro a primeira vez que ela quis ir no piniquinho fazer cocô. Claro que a gente tirou até foto, né? Oi, Gui, beijão. A gente tá ao vivo no Facebook também, tem algumas pessoas muito queridas.
Oi, pai. Trocou muita fralda, né, pai? E aí, então, ela fez cocô a primeira vez no piniquinho. E aí, depois que ela não queria mais colocar fralda, e ela fez poucos xixis, assim, sujou, né, poucas vezes. E tenho essa disponibilidade de estar com ela, porque o nosso trabalho do Almanac Curioso é junto com as nossas filhas, por não é sorte, uma configuração que a gente escolheu e pôde fazer, né? Então a gente conseguiu deixar isso muito livre, muito natural, e desde então ela também controlava de noite. Eu pus poucas vezes fralda à noite, aí quando chegou o inverno ela soltou algum xixi à noite, aí eu voltei a pôr fralda e a fralda ficava seca de noite. E aí eu falei, não vou ficar gastando fralda, né? E aí paramos de usar totalmente. Então o desfraude dela foi assim bem natural e bem rápido. E tudo com naturalidade, sabe? Nunca foi comemorado quando ela fez no piniquinho, e nunca foi também, levou bronca quando fez no chão. Simplesmente constatamos os fatos, né? Fez xixi, então vamos lá se trocar. Próxima vez, se você tiver vontade, avisa a mamãe, a gente vai pra privadinha. E quando fez na privadinha, que bom, filha, olha só como você tá conseguindo, né? Tá conquistando. Constatações, né? Sempre positivas. Bom, vamos ouvir a primeira música e a gente volta já com esse assunto. Quem tiver alguma coisa pra compartilhar com a gente, pode ligar aqui na rádio, nos horários que a gente tá com as músicas. E vocês estão no Facebook também, contribui com a gente. Oi, Mila. Deve ter trocado muita fralda também, né, Mila? Então, até já. Ô, Cá, já vi que o... Mila, oi, Gui. Pai, Denise, Carol, Camila, Thaís. Escreve pra gente como é que é a experiência de vocês. Tá com a minha falda. Deixa eu tirar pra vocês. É uma música da Palavra Cantada. Ai, que fedor. É que tô procurando uma música que eu já vi uma aqui que não... Thaís. Oi, mãe. Annelise. Eu tô aqui séria que eu tô procurando uma música aqui. O teu olhar não ia funcionar. Aí eu troquei. Essa música é da Palavra Cantada. Eu pus Tempo Rei. Porque quando fica pontilhado é que não vai tocar. Daí eu vi que não ia. Do Arnaldo ou do Arnaldo? Quer buscar de novo? Eu já sei que a nova fralda Arnaldo, olha. Não
lembro que a gente não conseguiu pôr. Oi! O Mila tá lá. Mila, tava com o Gui, Thiago ó. esse final de semana. Você viu as fotos? Vi as Não fotos. vi. Tava com o Thiago, Fran. Ai, gente, que Conta. saudades! Zoieta! Ele tem uma filhinha, né? Fofa. As fotos gostosas. Não tem uma vi, curva. gente. Eu preciso entrar mais nas redes sociais. A Carol que costuma entrar mais. Hã? Quer? Tá. Deixa só vai falar uma propaganda. E agora tem vinheta. Aulas de violão na Praia do Sonho. Atendimento personalizado em aulas individuais com atenção colocar pra integral Carol do professor. Aulas teóricas e práticas com acompanhamento semanal. Técnica vocal maior experiência me dá a bateria. para as músicas que deseja aprender. E assim, muito mais motivado. Agende já suas aulas através do telefone. Teu pai, troquei muita frase. Olá, estamos de volta ao Almanac Curioso na Rádio Comunitária Pinheira. Depois de duas semanas sem vir, a gente está de volta, tem esse programa. Programa da semana que vem, depois a gente vai ter um tempo de restauração, de respiração, de inspiração, para voltar em 2018. Hoje o tema é desfraude, um pedido da Camila K, um beijo. Passamos um final de semana delícia em São Paulo, brincando muito. E a Tina contou no primeiro bloco como é que foi a experiência serena dela com a Angelina. Uma experiência muito tranquila, né, de desfraude. Acho que a Tina nem esperava tanta prontidão, né, da Angelina. E a Angelina tava lá pronta, atenta ao corpo. Né? A Serena dava mais sinais. Na verdade... Eu não falei sobre os sinais todos, né? Acho que seria bom falar também. A Serena, com 1 ano e meio... Vendo a gente, né, claro, tem acesso direto, né, a gente no banheiro, não tem como ser diferente. Começa a ficar muito curiosa, né, o que você tá fazendo aí, o que você vai, né, o que o adulto vai fazer no banheiro, naquele vaso, naquela cadeira, todo dia, né. E ela começou a ter muita curiosidade, eu achei que já podia criar um ambiente, preparar um ambiente para ela também se sentir à vontade. Nessa época, eu não conhecia nada sobre a higiene natural. Acho que tinha lido muito pouco, mas depois a gente pode contar um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente usou fralda desde o nascimento. Deixava mais livre em dias quentes. Acho que é por isso que as pessoas associam, né? A criança fica sem roupa, pode ficar sem roupa num dia ensolarado. Num dia em que há a presença, né, dos pais e o olhar atento e que alguns sinais ficam um pouco óbvios, né? Não só o sinal da fala. E eu acho que é por isso, Tina, que as pessoas associam aos 2 anos. Porque aos 2 anos a criança começa a verbalizar. Não que não existam sinais antes, isso que é legal da higiene natural. Existem vários sinais que a criança dá que ela tá fazendo cocô, que ela tá com vontade de fazer, que ela tá fazendo e que ela já fez, que não são verbais, né? Que não são só dela falar, eu tô fazendo, eu tô com vontade de fazer. Então a Serena começou com essa curiosidade, eu comprei um pinico, nem tinha pensado ainda no redutor de assento, que hoje eu acho que é muito mais interessante, mais higiênico, mais prático do que o pinico. Mas, enfim, o pinico ficava disponível não só no banheiro, no lugar onde a gente estava junto, no lugar onde a gente estava por perto. E a hora que eu percebi algum sinal, ou que ela estava fazendo uma força, ou que ela estava pondo a mão na barriga, que ela começava já a fazer como se estivesse fazendo um abdominal, sabe? Elas começam a fazer uma contração com o corpo, né? Aquela coliquinha antes de fazer o cocô. Tem uma expressão, tem um olho mais concentrado, né?
E eu sugeri, olha, esse lugar é um lugar onde você pode fazer o cocô. E muito rapidamente ela começou a fazer, e ela fazia, e depois ela queria ficar olhando aquilo, né? Tem um relacionar, porque aquilo é parte dela, né? Parte do que é dela, né? Tá saindo dela. Então, elas gostam de olhar, de ficar olhando o que aconteceu. Isso é até hoje, na verdade, né? Mas o processo dela não foi tão simples assim. Eu digo que eu ainda estou em processo, porque é diferente da Angelina, que houveram poucos escapes até hoje. A Serena passa longos períodos sem escape nenhum. De repente ela tem muitos dias com muitos escapes, tanto de dia quanto de noite. De noite, às vezes, a gente ainda usa fralda, porque ela me parece que o controle está ligado muito às emoções dela. Então tem dia que ela tá muito feliz, tem muita gente, ela tá brincando muito, ela não para ir no banheiro fazer xixi. Se ela encontra um ambiente em que ela reconhece que é possível, um matinho, por exemplo, é bem possível. Ou se ela vê e tá perto e ela consegue, que eu tô perto, inclusive, para ela me chamar e me ajudar a mostrar onde é um banheiro e acompanhar ela no banheiro, ela faz. Mas se é um dia que ela tá muito feliz, tem muita gente e tá brincando muito, radiante, ela não para fazer xixi. E aí rola o escape. Ou quando acontece alguma coisa muito importante na vida dela, né? Quando ela tá visivelmente precisando se esvair, eu acho que tem uma coisa das emoções, né? O pai dela tem passado um tempo longe daqui, então eu percebo que quando tem, assim, então tem finais de semana que tem bastante gente em casa e de repente a semana fica vazia, né? Então, se eu não tô completamente presente e atenta aos sinais dela, ela provavelmente vai deixar escapar e não vai se atentar tanto aos sinais do próprio corpo dela. Então, tem tudo isso ligado ao controle dos esfíncteres, né? O muito importante é que isso tudo é fisiológico, isso tudo é emocional, isso tudo tem relação com a expectativa da família, né? A expectativa dos pais com relação aos seus filhos alcançarem certos momentos, marcos do desenvolvimento junto com as crianças que vivem próximas, né? E muito pouco do ouvido, olhar atento para a criança. Eu vou trazer no próximo bloco um pouquinho da visão da Laura Gutman, que ela fala muito da relação dos pais com o desfraude, essa expectativa que tem em volta do desfraude. E ainda o que isso traz para a criança, como é que a gente hoje, né? Você pode reparar, né? Ninguém usa fralda hoje, adultos, né? Os adultos não usam fraldas, mas tem muitos problemas de infecção urinária, tem muitos problemas de prisão de ventre, e isso pode estar ligado à forma como a criança foi desfraldada, né? Vou ler um pouquinho depois de um trecho do livro A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, Laura Gutman. Obrigada pelos relatos. O Mila, a gente está no Facebook ao vivo, o Facebook do Almanac Curioso, entra lá para ouvir a gente, conversar com a gente. O Mila diz que astral esse programa. Verdade, Carol, encontramos o Thiago, o Miguel e os filhotes, que lindo. Eles se encontraram com amigos, são amigos da faculdade, que a gente morre de saudade. A Thaís está dizendo que lá nas crianças está totalmente ligado às emoções, né? Nem em forma de escape, é algo intencional mesmo. Então, tem qualquer mudança, geralmente o escape do xixi é um alerta mesmo para os pais perceberem que alguma coisa está acontecendo. Pode ser alguma coisa com a criança, pode ser alguma coisa com os próprios cuidadores. Vou falar um pouquinho disso no próximo bloco. E vou trazer um pouquinho de umas alternativas interessantes. Fralda de pano e a higiene natural.
A higiene natural é muito interessante porque tem muito a ver com essa percepção dos sinais, com respeito à criança, com a conexão entre pais e filhos e com a percepção do próprio corpo, do conhecimento do próprio corpo, que começa aí desde essa idade, desde quando a criança está aí no mundo, né? E a gente, como mediador, tem um papel muito importante nessa relação. Deixa eu ver qual que é a música que a Tina deixou aqui preparada, a gente está revezando nos microfones e no cuidado das meninas. Deixa eu colocar aí, vamos ouvir Marcelo Camelo, Teus Olhos, através dos olhos que a gente se conecta com a criança e consegue perceber esses sinais tão importantes. Vamos ouvir? Tá tocando, nem ouvi. Tá muito feio a Carol mascando chiclete. Sua mãe mandou, tá muito feio a Carol mascando chiclete. Ah, minha mãe? Ai, minha mãe é muito. Ai, mas tá muito feio. Clary, bom dia! Cláudia! Estamos aqui ao vivo na Rádio Comunitária Pinheiro. Agora a gente tá ouvindo uma música linda, Teus Olhos, do Marcelo Camelo. Já escutaram? Olha só, bem lindo uma taca. Eu vou ler agora um trechinho da Laura Gutman falando sobre desfraude. É muito legal. É importante, tá? Vai lá. Volta pro fraude. Não é regredir. É o Eu queria controle, ler né? isso, ficou muito bom. Tá escrito. Eu vi ontem. Ela fala até que criança maior, que ela recebe de muito mais velhas usando, aqui ó, que ela manda voltar, aqui, ó. Quando mãe seguir minha sugestão de pôr fralda de novo, mesmo nessa idade. Eu gosto muito desse capítulo inteiro. Mas tá muito bom. Muito chato ler tudo. Vinha. Quer calma? Zélia, joguei o chiclete fora. Parece criança, né? Mascando chiclete falando. Não, quando a gente se Joguei apresentava, fora, amor. Obrigada. quando a gente fazia a apresentação no Flamengo, a gente tinha fiscalização pra ver se tinha alguém com chiclete. Nossa, parece criança mascando chiclete. Cláudia, amada. Vem conversar com a gente. Tô te esperando. Se cai, quebra, tá? Olha os gatinhos. Pode, mas cuidado, se correr. Pisou? Ai, cuidado que ela tá com o dor no dedo. Ai, que bonita. Ela é cameluda, né? A pessoa Elisa é o nome dela? Não sei. Sem querer, você pisou no dedo dela, não dói. Ela bateu na porta. A porta fechou assim, ó. Bem feliz. Quem quer? Você. Thaís, tá Serena e Angelina de meia calça num calor. Querem muito usar meia calça. eu já fazia barulho. Já vamos voltar, tá? Boa, né? Filhão formado, parece um pássaro. É um avião? Não tinha reparado? E a sua bonequinha ficou no carro, será? Você não quis trazer? Se a mamãe do céu na bolsa. Quer? Eu posso escolher com a minha mulher. Entendeu? Vem ver, Serena, como ficou o estágio da Angelina. Isso aqui é muito importante que ela fala, Tim. Que o mesmo ocorre com as crianças que, para atender a demanda dos adultos, fazem esforços para controlar seus esfínteres.
Você quer ir quando tem um equilíbrio emocional. É muito forte, né? É muito. E isso com tudo, né, cara? Porque quando é alguma coisa fisiológica é mais chocante, assim. Mas qualquer comportamento, né? Eu quero só tirar mais foto pela pelada. Nossa, essa máquina treca? É. Não, qual que aqui, amor? Tá todo novinho? Que pequena é essa? Ui, tava mole. Esse tá vendo? Ai, tava mole, tava brilho, mas tava muito. Deu um celular. Aí eu quero uma foto. Estamos voltando. Só mais um pouquinho. Passando a propaganda do Ponto Intra, lugar que a gente ama almoçar aqui. 10 segundos. Então, quer uma esperadinha? Quer esperar então? Eu não quero ficar tirando. Estamos de volta. Almanac Curioso na Rádio Comunitária Pineira. Hoje com um assunto bastante complexo, que é o desfraude. A gente, nos 2 primeiros blocos, falou um pouquinho da nossa experiência, minha e da Tina, com a Angelina e com a Serena. Não pode ouvir. Experiências completamente diferentes, né? Diferentes e que mostram como as crianças são únicas, né? E considerar essa unicidade sem comparação, né? Traz é respeitoso para a criança e traz um alívio para o adulto muito grande, né? E o que a gente percebe é que o desfraude, ele é uma relação, né? Ele é muito mais hoje considerado uma relação do adulto, das expectativas do adulto com o desenvolver da criança, do que um processo natural da criança de se desenvolver e conseguir controlar seus esfíncteres, né? E a Laura Gutman, uma psicóloga argentina, ela trata muito dessas relações, da relação principalmente da mãe com a criança, mas que eu acho que pode se espelhar e se refletir em relação de qualquer cuidador com a criança, né? Qualquer cuidador que esteja se relacionando com a criança e fazendo essa mediação com o mundo, com essas fases do desenvolvimento. E ela tem um capítulo num livro que chama Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra, que é um livro muito interessante e ao mesmo tempo bastante polêmico, né? Porque quando se coloca a mãe no papel de mediadora da relação, né? Automaticamente muitos adultos, quando não conseguem alcançar as metas do manual de criar filhos, se sentem muito culpados. Mas eu acho muito importante a gente deixar a culpa de lado, observar o que é informação interessante pra gente, né? Se livrar um pouquinho da culpa e voltar. A gente pega a informação lá fora, mas a gente volta para olhar o que está dentro, o que é da nossa relação, se desconecta um pouco do mundo da fora, da internet, dos manuais, para a gente voltar e ver o que se aplica de verdade nessa relação, né? Olhando para a criança com muito respeito e olhando principalmente para essa unicidade de cada criança. E esse tema do desfraude, se você põe no Google lá sobre isso, tem uma infinidade de coisas, inclusive etapas, né? Um passo a passo de como fazer sem traumas, de como não sei o quê.
tem um vídeo que é um método que a pessoa vende lá e no fim é muito cruel para todo mundo, né? Porque os pais ficam frustrados e a criança mais ainda. E a Carol vai ler uns trechos desse livro que são muito importantes, mas a Laura Gutman atende no consultório dela crianças de 8 anos até às vezes mais velhas que ainda têm algum tipo de incontinência ou descontrole. Eu estava falando no bloco anterior, Tina, que os adultos não usam fraldas, mas eles têm milhares de problemas de infecção urinária, de prisão de ventre, problemas ligados a fazer xixi, fazer cocô, que podem estar ligados à forma como ela foi desfraldada, né? Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso e se atentar a respeitar a criança, se livrar dos padrões sociais, se livrar da nossa necessidade de aceitação, né? De que tá tudo normal com a minha família, tá tudo... eu sou igual, meu filho tá crescendo como todos os outros, né? E também porque isso é um massacre. Se a creche tá pressionando para desfraldar, é melhor trocar de creche. Bom, vou ler um trecho porque é muito bom esse livro. E ela fala assim: se estivéssemos em uma ilha deserta com os nossos filhos e contemplássemos o bebê humano com a mesma atenção com que observamos os animais, constataríamos que o verdadeiro controle dos esfínteres acontece muito mais tarde do que nossa sociedade ocidental está disposta a esperar. Lamentavelmente, em vez de examinarmos com atenção como as coisas acontecem, elaboramos teorias que depois pretendemos impor com a esperança de que funcione. Tem uma coisa que eu observo muito, vou fazer um parênteses, nos grupos de maternidade, no Facebook principalmente, que o desfraude está entre as grandes polêmicas, né? E eles falam que... eu preciso desfraldar meu filho, tá chegando o verão e eu quero desfraldar o meu filho. E quem desfralda não é o adulto, quem desfralda é a criança. Mas é preciso que a gente esteja muito atento. A cultura ocidental impôs a exigência de que os esfínteres passem a ser controlados ao redor dos 2 anos de idade. E com isso essa questão se transformou em um problema. Se observássemos sem preconceito o processo natural de controle dos esfínteres, ficaríamos diante da evidência de que as crianças humanas passam a realizá-lo depois dos 3 anos. Algumas, inclusive, depois dos 3 anos e meio, sobretudo quando se trata de meninos. No entanto, os adultos vivem muito preocupados com esta questão. Não querem perder tempo. A criança diz xixi e imediatamente... ela deve estar pronta, diz cocô e acham que chegou a hora de se livrar de uma vez por todas das fraldas. E tiramos as fraldas. Isso significa que lhes arrebatamos o apoio, a proteção, a segurança, o contato, o cheiro, enfim, uma parte dela mesma. E como se não bastasse, acreditando estar ajudando a criança a crescer. A criança mal nomeou algo que começa a existir para ela. As sensações de prazer provocadas pela evacuação têm um nome específico que a criança aprendeu com a mãe e ela simplesmente repete esse nome. Avisa, percebe, retém, expulsa, aproveita. Entre o reconhecimento de um funcionamento específico do próprio corpo e a maturidade neurobiológica para controlar, é necessário um tempo, às vezes 1 a 2 anos. Tirar as fraldas porque chegou o verão, decidir que por já ter feito 2 anos precisa aprender, são comportamentos violentos que indicam incompreensão da especificidade da criança pequena e da evolução presumível do seu processo de crescimento. Cabe perguntar por que os adultos ficam tão ansiosos e se preocupam tanto com a conquista dessa habilidade, que, como acontece com os outros aspectos do desenvolvimento normal das crianças, será alcançada na hora adequada, ou seja, quando a criança estiver madura. É muito legal, né? Aí ela conta que chegam frequentemente ao consultório histórias de crianças de 5, 6, 7, 8 anos e mesmo com mais idade, com problemas de enurese,
O popular descontrole urinário mais frequente à noite. É sempre a mesma coisa. Tiveram suas fraldas retiradas quando estavam com cerca de 2 anos. Os casos de enurese são muito frequentes, mas não é habitual que fiquemos sabendo, pois não se fala disso. Em síntese, são segredos de família. Constatei ao longo dos anos que quando as mães aceitam minha sugestão e voltam a recorrer às fraldas, expressão de horror, as crianças as usam durante o mesmo período que teriam necessário a partir do momento da sua retirada até aquele em que passaram a controlar os esfíncteres de maneira natural. Como se recuperasse exatamente o mesmo tempo que lhes foi tirado. Então, o problema, entre aspas, ela coloca, acaba. O mesmo ocorre, isso é muito, para mim é muito forte, com as crianças que, para atender a necessidade do adulto, fazem grandes esforços para controlar os seus esfíncteres, mas diante de qualquer dificuldade emocional, por menor que seja, desabam pressionadas pelo esforço desmensurado e o xixi escapa. Depois vêm as interpretações, está acabando o meu tempo. Faz isso comigo de propósito. Ele sabe controlar, mas ele não quer. Essas afirmações ampliam as frustrações de todos, assim como a irritação e a incomunicabilidade. Entendo a pressão sofrida pelas mães. Há jardins de infância que não admite que as crianças usando fraldas frequentem as turmas de 3 anos. Alguns pediatras, psicólogos e outros profissionais da saúde, além de sogros, vizinhos e amigos bem intencionados, dão palpites e se escandalizam. O controle dos esfíncteres é lento, como todos os outros processos relacionados à criação de um filho. E é árduo para as mulheres transitar entre a velocidade do tempo em que vive e a lentidão da criação. Bom, esse capítulo vai ainda por um tempo falando dessa necessidade de controle que a gente tem no desenvolvimento da criança, da leitura desses manuais, do ouvir de especialistas sobre o assunto, do conflito que isso tem com a nossa vida, com as nossas próprias expectativas, né? Quais expectativas estão ligadas, quais as necessidades do adulto que não estão atendidas a ele precisar muito que a criança não use mais fralda, né? Eu acho que tá muito ligada à necessidade de aceitação, né? De que o filho atingiu e é tão saudável quanto as crianças que estão à volta e que já conseguiram desfraldar, a necessidade de saúde, né? De saber mesmo se a criança está saudável, de alcançar esse... Tamanha é essa expectativa que, como a Laura falou, isso é um segredo. A gente não sabe, né? Como se a gente não pudesse falar o tanto que escapa, o tanto que... Porque isso é uma vergonha, né? Que o filho ainda faz xixi na cama. Isso é um grande tabu, né? Isso é muito difícil. Eu acho que é porque é difícil pra gente lidar mesmo com essas expectativas. Mas naturalmente a criança consegue alcançar, né? E não importa se tá verão, se tá inverno, ela alcança porque o corpinho dela tá pronto, porque cada célula entendeu a mensagem que tá ali programada para acontecer, no tempo de cada um, considerando a sua unicidade e a conexão entre o cuidador e a criança, que vai o cuidador mediando o mundo para ela. Eu vou colocar mais uma música, Tempo Rei, pra gente pensar nesse tempo da criança, de cada uma delas. Vamos cantar Gilberto Gil e a gente volta com algumas alternativas bacanas. Até já. Bom dia, Tutu. Tudo bem? Deixa eu achar aqui Então, eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. Tempo Rei. Tudo permanecerá do
transformando. Engraçado, o burro é muito Tempo, engraçado. espaço, navegando todos os sentidos. É simples, Pães e né? açúcar, corcovado. A Tuca não veio, né, Tutu? Fustigados pela chuva e pelo eterno vento. Água mole, pedra dura. Tanto bate que não restará nem pensamento. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Transformai as velhas formas do viver. Ensinai, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do Perpétuo, socorrei. Pensamento, mesmo fundamento singular do ser humano, de um momento para o outro. Poderá não mais mudar nem gregos nem baianos, mães zelosas, pais corujas. Vejam como as águas de repente ficam sujas. Não se iludam, não me iludo. Tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. Transformai as velhas formas do viver. Ensinai, ó Pai, o que eu ainda não sei. Mãe Senhora do Perpétuo, socorrei. Bom dia, mãe. Voltando. Nós já vamos voltar. Amiga, diminui um pouquinho aí. Voltando ao Almanac Curioso, na Rádio Comunitária Pinheira. Chegando no último bloco, hoje a gente falando sobre desfraude. Meu nome é Carol, você escutou Tempo Rei, de Gilberto Gil.
pensando que cada criança tem um tempo para conseguir alcançar essa fase do seu desenvolvimento, que é o controle dos esfíncteres. Ele acontece de tempos em tempos para criança de completamente diferente. A gente contou aqui no primeiro bloco qual foi o processo da Angelina. No segundo bloco a gente falou qual é o processo da Serena. E a gente falou um pouquinho da relação do adulto, da expectativa do adulto em relação ao desfraude, com a dica do livro A Maternidade Encontro com a Própria Sombra, da Laura Gutman. E agora, no final, eu queria dar uma dica muito interessante, falar um pouquinho sobre a higiene natural. Os bebês que não usam fraldas, que desde bebezinhos mesmo, acho que a grande maioria com mais ou menos uns 6 meses, começam já a não usar fralda. O adulto cuidador atento aos sinais, começa a se atentar aos sinais da criança, que a criança tá prestes a fazer xixi, cocô, coloca o bebê numa posição, que é uma posição que favorece a posição reto anal, para que favoreça a saída, né, do cocô, favoreça a saída do xixi, do cocô. E a criança naturalmente faz num potinho, num pinico, na própria privada, no redutor de assento. Fato é que elas não precisam de fraldas por vários motivos, né? Um dos motivos, é claro, é o financeiro, né? Não gastar com tanta fralda. É o ambiental, porque a fralda tem ocupado grande parte dos aterros sanitários. É um lixo que não é passível de nenhum reaproveitamento, de nenhuma reutilização, a não ser as fraldas de pano. Acho que a gente não vai ter tempo de falar muito sobre as fraldas de pano, mas eu aconselho entrar num site chamado Fraldas de Pano Modernas. Acho que tem um grupo no Facebook com esse nome, Fraldas de Panos Modernas. E lá eles explicam tudo, quais são os tipos de fralda, o que é para usar dentro da fralda, como é que lava a fralda, que produto que usa para usar a fralda de pano. Se tem diferença em usar uma de dia, uma de noite, uma para quem vai entrar na piscina, no mar. É muito legal, é muito interessante, vale muito a pena. Quem sabe primeiro dar esse passo, né? Eu sei que a primeira coisa que assusta é o cuidado que a gente vai ter com as fraldas, né? Mas é o mesmo cuidado que a gente vai ter que ter com as roupas da criança, com a higiene da criança. Então, eu acho que vale muito a pena. Do Higiene Natural, eu recomendo a página no Facebook chamada Bebê Sem Fralda, da Fernanda Paz, Higiene Natural. Ela conta e dá o relato dela, ela coloca lá parceiros e relatos de pessoas que praticam a higiene natural. A Bela Gil está praticando com um filhinho novo a higiene natural. E eu gosto de uma frase que ela diz assim: essa ansiedade da vida moderna faz com que os pais desejem que seus bebês sejam seres que não deem trabalho. Por isso desconsideram até as características normais de um recém-nascido, como o choro, a necessidade constante de colo e peito, a regurgitação, os sintomas de cólica, o sono leve. E a primeira saída fácil é a medicalização infantil e a substituição do que é natural. Medica-se para cólica, medica-se para refluxo, medica-se para dormir. Substituem o leite materno pelo artificial, o colo pelo carrinho, e assim esvai-se a maternidade e a paternidade naturais, dando lugar à terceirização da saúde e ao silenciamento das características inerentes aos bebês. Ela tem um livro digital do Bebê Sem Fralda Brasil, que fala sobre o método americano, chama Elimination Communication, que nada mais é do que isso. O bebê comunica para os cuidadores quando ele está com vontade de fazer xixi e cocô. E os cuidadores vão reconhecendo os sinais e vão reconhecendo os horários, porque depois o bebê começa a entrar num reloginho biológico. Muito impressionante. Algumas dicas muito interessantes que ela dão. Acordou? Coloca o bebê na posição e na privadinha, para ele já começar a saber que nessa hora é uma hora bem importante. E geralmente o corpo já atende essa hora, depois de um tempo longo dormindo, que acorde e faça um xixi, né? Ela fala para colocar a posição